Mas agora a gente vai falar sobre populares e perdedores. Crianças falam sobre estereótipos da mídia. Nós vamos falar sobre a crueldade das crianças. Porque as crianças são cruéis nesse aspecto. Meu Deus, né? São cruéis e algumas crianças continuam sendo cruéis depois. Mas é algo, por exemplo... A produção fica falando aqui no meu ouvido e agora eu fico rindo. Ela diz que eu tenho que superar meu bullying. É verdade, eu sofri quando era criança, por isso que eu tô falando que as crianças são cruéis. Eu era chamada de gordinha, porque quando eu era criança eu era gordinha e usava óculos, então era 4 olhos, né? Isso é normal, né? Criança... eu era a baixinha e também 4 olhos. Viu? Então, por isso a gente vai pegar todas essas crianças e bater. Mentira, não vamos fazer isso não. Mas enfim, tu fez um estudo muito legal, né? Uma tese de mestrado, que fala sobre essa necessidade das crianças estarem classificando, né, personalidade, grupos, enfim. Como é que foi isso? Bom, a pesquisa é uma pesquisa de mestrado, né, que eu realizei entre os anos de 2009 e 2011, buscando saber o que as crianças falavam e o que elas pensavam sobre essas representações identitárias que as mídias produzem através dos filmes, dos seriados, né? Juntei 25 crianças, não no espaço do colégio, mas fora dele, e buscando saber a questão dos populares, dos perdedores, como elas enxergavam isso nos programas e levavam isso para o cotidiano. Então, apresentei 2 programas de televisão. Um deles é o seriado Hannah Montana, da Disney Channel, e o outro, o desenho animado Zika e os Camaleões, que ganhou a 9ª Mostra de Cinema Infantil aqui de Florianópolis, em 2010. Bem interessante. E o Zika, ele se apresenta como o lado B de Hannah Montana, né? Então, por isso que foi interessante esse contraponto, assim, para poder realmente pesquisar isso com as crianças. E Hannah Montana é um fenômeno, né? Mundial, a menina... Com certeza. E esse episódio entrou na pesquisa justamente pela fusão de identidades que ela faz, não só na personagem, como a Miley Stewart e a Hannah Montana, como a Miley Cyrus na vida real. Né? Então, esse jogo de enredos fez com que chamasse a atenção das crianças, porque elas, às vezes, elas têm essa dificuldade de separar a Hannah Montana da Miley Cyrus da Miley Stewart. Até porque a menina na vida real tem esse nome, acabou trocando, né, judicialmente o nome para ficar parecida com a personagem dela na ficção, né? E como as crianças elas absorvem isso? Bom, a primeira coisa que eu perguntei foi o que elas sentiam vendo o seriado, né? Tanto o seriado quanto o desenho animado. E a primeira coisa que elas começaram a comentar foi exatamente como isso acontece dentro da escola. Apesar da pesquisa não ser dentro desse espaço, a primeira coisa que eles falaram, que sim, aquilo que está no seriado, ele também acontece na sala de aula, não, na escola, né, junto com os colegas. E acabaram evidenciando, assim como no seriado, essa divisão entre populares, perdedores, nerds, normais, e discutindo sobre essa exclusão também, né, nesse espaço da escola. Interessante tu classificar normais. Tipo, isso. Né? Por exemplo, quem disse que o perdedor não é uma pessoa normal, que o popular não é uma pessoa normal? Engraçado isso, né? Todos são normais. Não, exatamente. Isso é um ponto até que você tocou que é bem importante, porque eu aponto também no livro que, assim, quando eu me classifico como normal. Quando eu classifico outro, eu classifico como popular, perdedor, como nerd. Eu nunca me vejo nessas outras categorias, né? É como se o anormal ou o diferente, como eu coloco na pesquisa, fosse sempre o outro, e não eu, né? E isso é interessante. E analisando, assim, todas as características que surgiram na pesquisa, a criança que se colocou como normal, ela não é exatamente, entre aspas, o normal que ela fala, né? Ela acaba, dentro das características que ela mesma relacionou, se enquadrando em alguma delas, né? Em alguma dessas classificações. E alguma das crianças, assim, que tu conversou, porque foram 25 crianças, né? E aqui da região da Grande Florianópolis, alguma delas, assim, tu notou que, eu quero ser uma pessoa popular, ela queria, tipo, mudar de grupo, ela é a nerd, que é super inteligente, sei lá, que faz parte do grupo de matemática. Coisa de filme, né? Coisa de filme, que tem, tipo, aquele grupo de matemática, o grupo de não sei o quê, que são os nerds e tal. Enfim, ela queria trocar de grupo, assim, ser uma menina popular ou vice-versa? Bom, eu tenho uma das meninas, assim, que me chamou bastante atenção. O sonho dela, uma das questões que eu pergunto é
você tem direito a 3 desejos e qual é o teu sonho, né? Então, o sonho da menina é ser cantora e atriz. E ela ama a Miley Cyrus, né? A Hannah Montana, ela ama as 3, né? Então, ela quer ser igual. Porque a Hannah Montana, no seriado, ela diz que qualquer um pode ser popstar igual ela. E essa menina, ela tem esse sonho de poder ser cantora e atriz. E é uma menina que na nossa conversa deixou claro que sim, ela sofria vamos dizer assim, essa exclusão no espaço da escola, né? Que ela era, de certa forma, excluída das conversas, excluída dos grupos. E ela se sentia dessa forma, né? E é uma menina que quer sim estar no meio dos, vamos dizer, dos classificados como os populares, né? E como tem filme também que... Eu já vi vários filmes de álbuns desse estilo, assim, que tem a menina que quer se tornar popular e as outras meninas más que ficam zoando. E interessante que a criança, isso eu estava falando aqui pra mim, que é natural mesmo, né? A conclusão do teu estudo foi que a TV, ela influencia, mas só porque é algo natural já das crianças, né? Isso, normalmente as pessoas já têm essa característica de se dividir em grupos, né? Eu acabo me juntando com aqueles que eu me sinto mais identificado. Mas dentro desse espaço, desse mundo das crianças, ele acaba ficando um pouquinho mais evidente, né? Do que a gente, assim, que está inserido dentro de um grupo, mas acaba passeando nesses outros, né? Porque as crianças também, elas são mais sinceras, né? Elas já pegam no pé mesmo, querem saber. Quando tu vai ficando um pouco mais velho, tu vai aprendendo assim, não, eu não posso fazer isso. Acho que isso acaba acontecendo, né? Também. O que acontece, assim, o que deu para perceber na pesquisa foi que, por exemplo, a fronteira entre a brincadeira e a violência é uma linha muito tênue, né? Então, assim, as crianças brincam de jogar no lixo. Se o lixo tá cheio e a criança jogar dentro do lixo, é bullying. Se o lixo tá vazio, é brincadeira. Se a criança se machucou e se sentiu, por exemplo, ofendida com aquilo, é bullying. Se ela tá ali dentro do lixo, se tá ali dentro né? Se foi jogada ali e achou legal, não é. Então eu tenho um pouco essa coisa entre as crianças. Se é o meu amigo que avacalha comigo, por exemplo, que é o que eles falam, né? O termo avacalhar eles usam bastante. Se é meu amigo, não é bullying. Se é alguém que eu não gosto, é. Então tem um pouco essa coisa, né? Tá, e essa definição de tribos, assim, já. O que gera na criança, né? Quando ela acaba sendo chamada, sei lá, colocada no grupo de perdedores, além do bullying. Causa o que mais? Bom, o que eu percebi é que elas acabam se excluindo cada vez mais, assim. Um dos termos que também as crianças colocaram são os excluídos. E determinados grupos que se classificaram como normais, algumas meninas chegaram a dizer o seguinte, eu não quero estar com o grupo que é excluído. Então, por que eu vou estar com aquela menina ou aquele menino que está lá no canto, que não conversa, que não, sei lá, que não tem nenhuma expressividade, por exemplo, algum status dentro da escola, né? Que não, por exemplo, não se dá bem no esporte, que não tem algum destaque. Então, eles querem estar, sim, com aqueles que estão mais em evidência, aqueles que falam mais, aqueles que tiram sarro, esse tipo de coisa, né? A sociedade é cruel. Enfim, foi isso. A sociedade é cruel e isso continua. É interessante como vai passando o tempo e essa divisão continua, né? E essa divisão você estava falando antes dos filmes, né? Dos seriados. Por exemplo, a gente tem já consegue perceber essa divisão lá atrás nos filmes do Karate Kid ou do De Volta para o Futuro, né? Do rapaz que está lá com pouca expressividade e de repente acaba como mocinho. Né? Então, como o popular, vamos dizer assim. Então, isso já é apresentado nos seriados há bastante tempo, né? Não só agora, com esse nome que as coisas acontecem, né? Populares perdedores ou losers, que você estava falando agora no Glee, no próprio Glee, que é um sucesso, né? A galera do coral, que, sei lá, as torcedoras lá, às vezes torcida, a menina mais assim, o cara mais esquisitinho, o cara que briga, o gay, a gordinha. A galera se junta e faz parte de um coral, que às vezes fazer parte do coral é ser parte dos perdedores. Dependendo, né? É uma coisa muito louca. É difícil entender, é muito complexo, né? Muito complexo. Olha, mas parabéns pelo teu livro. Muito legal mesmo. Então, tipo, o pessoal, sei lá, quer adquirir, enfim, aonde vai? Então, o lançamento é daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. Né? Já tô, daqui a pouco eu desço aqui o Morro da Cruz e sigo pro Beira Mar Shopping. Ali eu vou estar ali a partir das 7h30 da noite, hoje, aonde até às 10 na Livraria Catarinense. Na Livraria Catarinense. Isso, e aí eu vou estar ali conversando com as pessoas sobre o livro
outro e a gente pode continuar essa conversa ali na livraria mesmo. Esse é o teu primeiro livro? Eu digo que é o meu primeiro filho, né? Eu não tenho filhos ainda, mas eu digo que ele é o... Assim, não tem como... Eu não consigo olhar pra ele assim e não brilhar os olhos, por exemplo, né? Claro. É um fruto de um trabalho de 2 anos, né? De pesquisa. Tem muita gente que tem na sua listinha coisas para fazer e tal lá. Escrever um livro. Tá planejando mais algum? Como é que é? Gostou disso? Gostou dessa história? Gostei sim. Eu acho que os próximos aí, talvez com pesquisa de doutorado. E na verdade agora eu tô produzindo um artigo também. Porque assim, com o mestrado a gente acaba se envolvendo com muita gente, né? Então eu conheci ano passado um professor de uma universidade de Barcelona que trabalha com transmídia. Então um dos meus próximos trabalhos, né, é um artigo, ele me convidou agora, né? Eu e um outro mestre também agora, né? O Raul Guzarello. Eles convidaram a gente para escrever um capítulo para um livro internacional sobre transmídia, que está sendo organizado por um professor da Universidade de Barcelona e um da Estônia. Então, o trabalho já está repercutindo fora do Brasil, né? Tô bem feliz, assim, eu acho que daqui pra frente é transmídia. Hannah Montana já é um produto transmídia, forte na transmídia, né? Mas isso é um assunto, assim, pra gente discutir até uma outra hora, né? Mas que vai rolar, com certeza, ano que vem. Que bom, então, ó. Legal que os sonhos estão, né, tipo, tornando realidade, tá aqui um livro. Com certeza. Parabéns, vivem tudo de bom. Muito obrigada por ter vindo ao Na Pilha. Nossa, obrigada pela oportunidade, né, por estar aqui. Muito obrigada. Estamos aí.